Será que você também está se sentindo assim? Cansado, inseguro, com medo do que está por vir? Eu sei que são vários motivos que você tem para pensar em desistir, não é mesmo? E você deve estar se perguntando: como vai ser o meu futuro? Como vou fazer para atrair mais clientes para o meu salão e como posso me tornar confiante após tudo isso? Será que existe mesmo uma maneira descomplicada de aprender mechas e colorimetria, entendendo de uma vez por todas aquela estrela de Oswald que nunca entrou na minha cabeça? Meu nome é Nathalie Morel e ao longo dessa semana eu vou mostrar como é possível você conquistar total segurança e confiança para fazer mechas, entendendo de uma vez por todas tudo sobre colorimetria para atrair mais clientes para o seu salão, ser reconhecido na sua cidade para se tornar um cabeleireiro de sucesso. Você está se perguntando de onde será que surgiu esse método? E para explicar de onde surgiu o meu método, eu preciso explicar um pouco da minha história para você. E a minha história não é muito diferente da sua. A maioria de nós cabeleireiros começa já trabalhando, né? Mão na massa, ou aprendeu com uma tia, ou cresceu num salão, e comigo não foi diferente. Eu comecei como manicure a trabalhar no salão e, na verdade, quando eu aprendi a fazer unha, eu fazia nas casas, fazia das vizinhas, das amigas da minha mãe, eu fazia realmente por necessidade. Hoje, com o salão que eu tenho, com as condições financeiras de vida que eu tenho, muita gente acha que eu venho de uma família rica ou que eu casei com um homem rico, e não é verdade. Tudo que eu conquistei foi realmente com o esforço do meu trabalho. Quando eu comecei com manicure, eu jamais imaginei que eu iria ser cabeleireira. Na verdade, eu tinha um pouco de vergonha da profissão de cabeleireiro. E essa vergonha, eu falo assim, que não era uma coisa minha. Existem, às vezes, crenças que nos limitam, que nem foi a gente que instalou na nossa cabeça, foi outras pessoas. E essa crença vinha dos meus pais. A minha mãe, meu pai, eles sempre acharam que eu tinha que ter uma faculdade para ser alguém na vida e que aquilo tudo era passageiro. Ai, minha filha, tudo bem, você faz unha, mas que faculdade você vai fazer? Você não pensa em ser alguém na vida? E como é doído quando a gente gosta muito de uma profissão e a gente ouve isso, que a gente precisa ser alguém na vida. Então a profissão que eu escolhi, ser manicure, ser cabeleireiro, não é ser alguém na vida? O fato é que a gente não tem muitas histórias de pessoas de sucesso na nossa profissão. Mas você pode ser o novo a escrever a sua história, o novo a se destacar e a ser um exemplo para outras pessoas também. E não foi só como manicure que eu atuei em salão. Tudo que eu podia fazer para ter dinheiro, por necessidade, eu fazia. Então eu fui depiladora, maquiadora, aprendi a fazer sobrancelha, eu aprendi a fazer tudo sem curso. Mas Nathalie, como é possível? Você é autodidata? Sim, eu sou um pouco. O fato é que para mim, se eu leio revistas, se eu leio apostilas e eu vejo vídeos ou vejo alguém em workshop trabalhando, já é muito mais fácil para mim entender, eu consigo pegar isso rápido. Então eu não tinha dinheiro para pagar curso. No começo, fala sério gente, não é difícil o nosso começo? É difícil para todo mundo, a gente não tem dinheiro, pouca grana, quer investir, quer fazer curso, mas o fato é que às vezes no começo não dá. Então ao longo desses 10 anos que eu sou cabeleireira, essa foi a minha jornada, foi tentando, foi lutando. E quando é que a chave mudou? Quando é que o meu pensamento sobre a profissão mudou? Eu fui trabalhar de manicure no salão de uma pessoa que eu passei a admirar muito a postura profissional dela, o jeito que ela atendia as clientes dela, o jeito que ela às vezes se negava de fazer um cabelo, cara, aquilo ali era absurdo pra mim. E eu passei a ter uma referência, um exemplo de que ser cabeleireiro era tão bom quanto aquela profissão de advogado, médico, engenheiro que meu pai ou minha mãe queria. Então, quando eu trabalhei no salão dessa minha amiga, que eu era manicure, todo horário livre, ela me pedia para lavar um cabelo, pedia para escovar um cabelo e tudo que eu fui aprendendo realmente foi na prática. Aí foi onde eu saltei de ser manicure para ser auxiliar de cabeleireiro. E quando eu fui auxiliar de cabeleireiro, para mim foi mágico, porque eu pude lidar com o cabelo sem ter aquela responsabilidade de ser a responsável técnica do cabelo. Então, quando me perguntam, Nathalie, qual é a melhor maneira de começar para ser cabeleireiro? É num curso? Eu falo, não. É vivendo a prática, é estudando muito, se possível, seja um auxiliar. É muito importante, não tem como a gente pular etapas. Muitos profissionais que me seguem falam, Nath, eu fiz um curso aí
daquelas escolas tradicionais, abriu meu salão, mas eu não tenho cliente. É porque não estava preparado, ainda não estava maduro para ir para o mercado de trabalho sozinho, então não se arrisque. Então, parte da minha história eu devo a muita coragem de arriscar, mas a também não pular etapas. Então, é muito importante que você que pensa em ter um grande salão, em ser um profissional de sucesso, é muito importante que você não menospreze o pequeno começo, o aprender a fazer escova, o lavar toalha, juntar bagunça, varrer um cabelo, é muito importante. E aí eu tinha vontade de fazer os cursos? Eu tinha, só que sabe o que eu via também? Que toda vez que eu tinha a oportunidade de conversar com alguém que tinha feito essas escolas tradicionais, que às vezes é 1 ano, 2 anos para se formar cabeleireiros, elas saíam tão despreparadas quanto eu. E na verdade pagavam caríssimo, 300 e pouco por mês, no final do curso R$5.000 para se formar como cabeleireiro e tinham medo de tonalizar um cabelo. E eu que vivia as coisas na prática, com a mão na massa ali no salão, já tinha muito menos medo do que elas. Então assim, é claro que eu não posso dizer porque eu nunca fiz uma formação, então pode ser que você tenha feito uma dessas escolas tradicionais e você se sinta realizado, que você se sinta seguro. Mas eu fico pensando assim, todas as vezes que eu fui fazer um curso, por exemplo, quando você vai fazer um workshop ou até quando você vai fazer um curso prático de mechas, às vezes poucos dias são tanta informação na sua cabeça que a gente fica doido. E aí não condiz com a realidade do nosso salão. É ou não é? Você já se sentiu assim como eu? Depois que eu tive condições de pagar os meus primeiros cursos, eu ia nos cursos, aparentemente eu entendia o que o professor estava falando, mas quando eu chegava no salão não tinha como eu replicar o que ele estava falando, não era fácil de entender. Primeiro porque eu me sentia paralisada. Você sabia que o excesso de informação faz isso com a gente? Quando você escuta, quando você vê muita coisa em pouco espaço de tempo, você se sente perdido e paralisado. Então, workshops de um dia, curso prático de um final de semana, por que você não consegue colocar em prática quando chega no seu salão? Porque não tem método. Por que essas empresas como McDonald's, Burger King, elas funcionam independentemente das cidades que elas estão? Você já parou para pensar? Por que elas funcionam? Por que o mesmo lanche que você come em um estado é o mesmo lanche que você come em outro estado? Porque tem padrão. E o que é padrão, Nathalie? Padrão é quando você segue passo a passo uma fórmula e no final você consegue ter o mesmo produto ou o mesmo serviço igual, feito por pessoas diferentes. E é isso que eu vi que tinha de diferente. Foi quando mudou a chave assim na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu tô cansada de pagar curso em workshop e não aprender nada. Não entra na minha cabeça. Como é que ele fez aquela mecha tão perto da raiz? Parece que ele desfiou de meio, de ponta, de raiz. Por que o meu não fica igual dele, do que eu vi lá no curso? E aí eu passei a compilar, a reunir todas as técnicas de todos os cursos que eu já tinha ido e começar a escrever e desenvolver o meu próprio método. Para você que me acompanha há mais tempo, que já me viu assim nos stories do Instagram, Facebook, você sabe que eu tenho uma equipe. E essa equipe são meninas que muitas vezes nunca tinham lidado com cabelo. E eu validei o meu método dentro do meu próprio salão. Eu peguei meninas que nunca tinham trabalhado com mechas e treinei elas dentro do meu método, ensinando passo a passo, com vocabulário. Ensinei elas e elas simplesmente perderam o medo de fazer mechas e hoje elas fazem tão bem quanto eu. Então o meu método, ele acelera 10 anos de carreira que eu levei para aprender tudo e é possível que você se forme em poucas semanas de estudo. Nathalie, como que é possível? Por causa do passo a passo. O passo a passo, olha só, vou te mostrar um pouquinho aqui, porque isso faz parte, do meu método. Olha só, são tudo assim, com gráficos, para que você entenda como é o passo a passo de uma mecha. Aqui desenhos de exemplos, olha só que legal. E no final da apostila, toda palavra que você achar que é muito
muito diferente, que você nunca ouviu falar, ele tem um vocabulário aqui no final que eu explico o que cada palavra que eu falo dentro do meu curso significa. Então isso é muito legal. Hoje, o que eu entendi? O que separa um cabeleireiro frustrado de um cabeleireiro que tem muito sucesso e é realizado profissionalmente? A ação. Eu acredito muito que a força da mudança está nas ações. E essa ação que eu fiz de desenvolver um método descomplicado, um método diferente, é o que eu vou passar para você ao longo desses 3 vídeos. Mas eu quero que você já comece a abrir a sua mente. O que é que as pessoas te disseram na sua adolescência, quando você estava começando, na sua carreira, sobre você ser cabeleireiro? Qual que é a sua história? O que você quer ser daqui para frente? Quem você quer se tornar? Como que você quer ser reconhecido na sua cidade, pelos seus colegas de profissão? Você quer ser só mais um? Porque suas clientes, elas não querem mais um cabeleireiro. Elas querem entregar o bem mais precioso delas para o melhor cabeleireiro. E aí você pensa assim, Nathalie, mas na minha cidade, que é muito pequena, isso não dá certo. Ou na minha cidade, que é muito grande, tem muito concorrente. Isso é tudo desculpa. Você pode sim se destacar, se não é na sua cidade, é no seu bairro, é na sua região, mas você pode se destacar, você tem que fazer diferente do que está todo mundo fazendo. Ai, Nathalie, mas todo mundo faz loiro platinado, por que você vai fazer igual? Tem que ser diferente. Esse é o pensamento que me levou até onde eu estou hoje. Uma equipe sólida, com várias pessoas que nunca tinham feito cabelo e hoje são formadas dentro do meu método, que são profissionais, que podem sair daqui, bater asas e voar em outro salão, mesmo sendo formada no meu método. E se esse método pôde transformar a minha vida a ponto de eu não ter mais vergonha de falar que eu sou cabeleireira, eu não tenho vergonha. Eu tenho orgulho, porque é uma profissão que me sustenta muitas outras famílias, uma profissão linda, que devolve autoestima para as pessoas, que realiza os meus sonhos financeiros, que é muito importante você ter o conforto da casa que você quer, de você poder ter o carro que você quer, de você poder fazer suas viagens. A realidade que a gente escuta é que cabeleireiro trabalha sempre 14, 15 horas, cansado, nunca pode ir num casamento, nunca pode ir numa festa porque está sempre arrumando as outras pessoas. Por quê? Por que você não pode viver uma vida que você quer ter? É uma vida de menos rotina de trabalho? Você quer ter uma vida financeiramente melhor para dar um conforto para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, para sua família em geral? O que você quer ter da sua vida? É da sua profissão que vai sair tudo isso. Por que eu estou falando que você pode alcançar tudo que eu alcancei? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada emocionalmente, profissionalmente, financeiramente. Eu posso ter o carro que eu quero, eu posso ter a casa que eu quero, viajar se eu quero, vestir as roupas que eu quero e principalmente ter a jornada de trabalho que eu quero. Eu não me mato de trabalhar até 9 horas da noite, 8 horas da noite, acordar cedo para arrumar as pessoas ou trabalhar num domingo porque eu estou precisando de dinheiro. Porque eu escolhi lá no começo investir na minha profissão. Enquanto estava todo mundo gastando com festa, gastando com isso, gastando com aquilo, eu estava gastando com curso, estava gastando com palestra, com workshop. E é por isso que eu consegui elevar o valor das minhas mechas e sair dessa disputa do mercado de cabeleireiros que competem por preço. Você tem que ser escolhido pelas suas clientes porque você é o melhor, não porque você é o mais barato. Então fica comigo ao longo desses 3 vídeos que eu vou te passar uma sequência de uma técnica incrível, mas antes de você aprender sobre a técnica, é muito, muito importante que você aprenda sobre fundo de clareamento. Uma técnica impecável é o que vai te diferenciar no mercado aí dos seus concorrentes muito. Claro que o atendimento é muito importante, eu diria que essencial no seu salão. E mesmo que o seu salão seja na sua casa, tá? Mesmo que o seu salão seja uma cadeira e um lavatório, mesmo que você atenda em outro salão. É importante que você se sinta valorizado primeiro para que depois as outras pessoas te valorizem. Mas entende só uma coisa, tudo o que você quer profissionalmente e financeiramente vai vir do seu trabalho. Então, abra sua mente agora, a partir de hoje, para você saber diferenciar o que é gasto
do que é investimento. Tudo que vai te proporcionar um avanço profissional e com certeza te fazer melhorar como pessoa é um investimento. Olá, meu nome é Adriele, sou cabeleireira há 10 anos e nesses 10 anos eu me frustrei muito em cursos presenciais, porque nesses cursos sempre tinham mais de 200 pessoas e às vezes eu tinha alguma dúvida, eu tinha vergonha de tirar essa dúvida com medo do que os outros profissionais iriam pensar da minha dúvida. Então eu conheci o trabalho da Nathalie através das redes sociais e das buscas que eu fazia, porque eu fazia buscas porque eu queria ser um profissional de sucesso e me encantei com o jeito que ela explica, com a maneira que ela fala, que é um vocabulário fácil de aprender. Então hoje eu tenho mais confiança no que eu faço, eu tenho mais confiança no meu trabalho, confiança em mim, que hoje o meu ganho é muito maior do que antes. Antes eu tinha vergonha de cobrar o valor que eu achava que o meu trabalho valia. Então entra pro nosso time e venha se tornar um cabeleireiro de sucesso também. E você deve estar se perguntando, será que é possível mesmo? Eu vou te explicar como. Quanto eu posso ganhar, Nathalie? Você já parou para pensar no tanto de salão que tem? Que quanto mais cobra, mais cliente tem? É uma coisa assim meio difícil da gente entender. Às vezes tem um valor alto e está sempre com a agenda cheia. Então, antes de você pensar em quanto você pode ganhar, você tem que entender o que você precisa fazer para você chegar onde esses cabeleireiros chegaram. Então, a gente tem duas formas de ganhar dinheiro dentro do nosso salão. Porque isso, gente, que cabeleireiro não ganha dinheiro, você cancela na sua vida agora que isso é errado. Cabeleireiro é como qualquer outra profissão, não é porque a gente não tem faculdade que a gente não pode ganhar dinheiro. Mas qual é essas duas formas, então, Nathalie, de eu ganhar dinheiro? Bom, você pode ter mais clientes, ou você pode cobrar mais tendo a sua mesma quantidade de cliente. Mas espera aí, para essas duas formas, você precisa gerar valor na vida das suas clientes ou na vida das suas futuras clientes, que hoje em dia o que a gente mais vê é que a gente pode captar clientes nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, e dentro do meu método eu ensino como que você faz para você lidar com rede social, o que você tem que fazer para postar, para você captar mais clientes. Então você não tem como fugir dessas duas formas. Ou você tem que ter mais clientes no seu salão cobrando o mesmo que você cobra, ou você tem a mesma quantidade de cliente e aumenta o seu serviço, só que você tem que gerar valor, porque ninguém quer pagar mais pelo mesmo serviço. E como que a gente faz para a gente gerar valor? Um bom atendimento, uma técnica diferenciada que está todo mundo atrás. Por exemplo, nos últimos anos, como ficou famoso aquele hair contour, um cabelo mais dourado, morena iluminada. Até 5 anos, 10 anos atrás no salão, não era normal a cliente gostar de um cabelo mais moreno iluminada, porque ela sempre tinha medo de ficar laranjado, e nós profissionais tínhamos medo da reação das clientes a ver um cabelo que teoricamente era mal descolorido. Então, como perder o medo e ter técnicas diferentes no seu salão? E o primeiro passo, Nathalie, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para eu conseguir esses resultados que você mostrou, que aconteceu tanto com você, tanto com os seus alunos? O primeiro passo não é sair desesperado, sem rumo, sem saber o que vai fazer. O primeiro passo é o que eu chamo de diagnóstico. É o nosso raio-x de como nós estamos hoje. O que a gente tem que traçar na nossa vida profissional, isso serve para a vida pessoal também, mas principalmente na vida pessoal, é como eu estou hoje e onde eu quero chegar. Só que às vezes as pessoas no meio do caminho querem um resultado, mas não querem pagar o preço. É por isso que eu chamo isso de estado atual e levar os meus alunos ao estado merecido. Por que merecido, Nathalie? Porque você tem que merecer. Às vezes a gente olha o que o fulano, o que o ciclano tem, mas a gente não quer pagar o preço para a gente merecer aquilo que ele tem hoje. É essa elevação de consciência que eu quero fazer com vocês. Bom, primeiramente,
No final dessa aula, você vai correr na página, no final dessa página aqui, e vai ter um botão escrito Telegram. Nathalie, o que é Telegram? Telegram é um aplicativo de celular muito parecido com o WhatsApp. A diferença é que cabem muitas pessoas. Ele é um canal onde eu, Nathalie, compartilho sempre dicas semanais, posto conteúdo, falo com vocês e envio dicas preciosas que às vezes eu só mando no Telegram. Nathalie, eu nunca ouvi falar de Telegram, é a primeira vez. Bom, independente do celular que você tem, se é um iPhone ou se é um Android, você pode ter o aplicativo Telegram no seu celular. Basta que antes você saia, baixe esse aplicativo e depois você volta aqui nessa página para você clicar nesse botão. Lá no Telegram, no final dessa aula, eu vou enviar para você o seu diagnóstico. Esse daqui se chama A Roda do Cabeleireiro de Sucesso. Eu desenhei mais ou menos aqui os pilares que todo cabeleireiro de sucesso tem. E você vai ter a oportunidade, vai escrevendo aí no seu caderninho, mas você vai ter a oportunidade de você fazer bem bonitinho, porque depois dessa roda você não pode diagnosticar que tem algo de errado no seu salão, no seu trabalho e não fazer nada. E pior, não, Nathalie, eu sei que eu estou fazendo errado, mas com o passar do tempo a gente esquece. Então, esse documento aqui, esse raio-x que eu, Nathalie, desenvolvi para você, é para você deixar pregado lá no seu salão, mas não para todo mundo ver. No seu estoque, na sua cozinha ou até na sua casa, um lugar onde todos os dias pela manhã você levante e você veja o que você está fazendo de errado para que te dê o impulso de você começar a fazer certo. Bom, eu só consigo fazer certo se antes eu entendo o que é de errado que não está me deixando evoluir na minha profissão. Então eu citei aqui, que nós cabeleireiros de sucesso temos 4 pilares que precisam estar bem resolvidos na nossa vida. Nenhum cabeleireiro é bom se não souber captar clientes, porque senão a agenda dele não movimenta. Nenhum cabeleireiro é bom se ele não fideliza cliente. Nenhum cabeleireiro é bom se ele sabe fidelizar, ele sabe captar, mas ele não tem a técnica boa porque o cliente não volta. E nenhum cabeleireiro é bom se tiver todos os 3 e não tiver a gestão. Quando eu falo gestão, entenda que gestão é organização. Dentro de gestão a gente tem a financeira, a gente tem a de processos, a gente tem vários tipos de gestão. Gestão de equipe, que eu gosto muito e falo muito sobre isso. Então, primeiro vamos diagnosticar. E eu vou falar, dentro de cada pilar desse daqui, uma coisa que eu tenho certeza que se você já não faz mais, você com certeza já fez de errado na sua vida. E por que eu quero diagnosticar isso daqui junto com vocês? É para acusar? É para humilhar? É para falar que eu sou melhor? Não, é para te ajudar, porque um dia alguém me ajudou, alguém falou para mim, Nathalie, você não pode continuar assim, Nathalie, você tem que fazer assim. Então, o que eu faço aqui nessa semana com vocês? É trazer essa elevação da consciência, onde eu peguei e resumi os meus 10 anos como cabeleireira para te entregar em 3 videoaulas. Por isso que é muito importante que você lembre-se do compromisso que você tem essa semana comigo. Como é que você vai fazer para você lembrar que a gente tem essas aulas, segunda, quarta e sexta? Você vai colocar um despertador? Você vai escrever bem grande no seu espelho? Você vai escrever na sua mão? Você vai andar com um crachazinho para você se lembrar o que você vai fazer? Porque não dá para você assistir a aula de hoje e você simplesmente vir na outra semana e falar, Nathalie, não tem como disponibilizar aquelas aulas para mim? Eu perdi. Eu vou falar, não, infelizmente não tem. Porque se você não tem compromisso com o que eu vou entregar aqui hoje para você, significa que você não tem compromisso com você mesmo. Você não merece a vida que você está querendo. Estamos tratados? Estamos aqui, não quero ser a professora briguenta, eu quero ser a professora amorosa que ensina, que disciplina para o seu bem. Vamos lá, Nathalie, o que eu posso estar fazendo de errado na parte de captação do meu salão, então?
Isso serve aqui para você que tem o seu estúdio, para você que atende na sua casa, para você que trabalha em um salão de beleza. Sim, o salão de beleza que você trabalha não é responsável por levar os clientes até a sua cadeira. Você também tem a sua parcela nisso. Captação. Nathalie, o que todo cabeleireiro faz errado? E que provavelmente, claro, eu já fiz também. Promoção. Quando a gente lê sobre promoção, a gente pensa em liquidação. A gente pensa que os meses de junho, julho mais parados, janeiro, eu tenho que fazer uma promoção, O que eu vou fazer? Minhas mechas custam 200, eu vou fazer por 100. Aí eu vou fazer corte, hidratação, escova, pé e mão, tudo isso juntando dá R$200, mas eu vou fazer por 80 para movimentar bastante minha agenda. E aí? Aí que você atraiu uma cliente que não é a cliente ideal para um cabeleireiro de sucesso. Por quê? A cliente que por preço vai, por preço vem. Então coloca aí, escreve, promoção não é a melhor saída para captar mais clientes. Outra coisa ruim que vem na captação através de promoção. E promoção, gente, nem é esse significado. Aquilo que você vê de tanto, de 100 por 50, isso se chama liquidação. Promoção é promover o nosso trabalho e existem várias maneiras que a gente pode fazer isso e eu vou te entregar isso até o final dessa semana. Promoção, então, não é bom para fazer captação de clientes. E se em algum momento da sua vida você se viu desesperado para fazer promoção, para captar mais clientes, isso é errado. Na minha concepção, tá, gente? Por muito tempo eu fiz, não deu certo para mim porque eu sempre ficava atraindo novos clientes, que é assim que o meu concorrente fazia uma liquidação maior que a minha, que é do meu salão, as minhas clientes iam para o outro salão. Então grave isso, cliente que por preço vem, por preço ela vai. Nathalie, o que eu posso estar fazendo de errado na minha fidelização? Bom, é não tratar a cliente como única. Se você não está tratando a sua cliente como única, você não vai gerar fidelização. E por que eu preciso de fidelização, Nathalie, na minha agenda? Porque você não quer viver se desgastando, tentando sempre captar novos clientes. A partir do momento que você chegar e tiver um cadastro das suas clientes, que você sabe o nome e o telefone delas, você pode enviar para elas um recado, chamá-las para vir novamente, lembrá-las que já está na hora de fazer o retoque do cabelo. Então, o que vale mais num cabeleireiro para ele fidelizar uma cliente é ele ter a organização do cadastro. Então, o cabeleireiro que não faz cadastro, ele está errando. Deixa eu colocar aqui, cadastro. Se você não faz o cadastro da sua cliente, você não tem a fidelização, você não tem a organização. Então, não tratar a cliente como única e não ter um cadastro das suas clientes é uma coisa extremamente errada para você não conseguir fidelizar todas as suas clientes. Bom, o terceiro pilar do cabeleireiro de sucesso é a técnica. Aqui eu poderia listar várias coisas que eu já fiz de errado. Então eu era muito boa para atrair as clientes, meu salão vivia assim no início, lá uns 8 anos atrás. Eu conseguia fazer umas promoções muito doidas, só que daí eu enchia de cliente o meu salão, não conseguia fidelizar porque era um entre sai de gente, eu não tratava a minha cliente como única. E pior, a hora que chegava na técnica, eu manchava a raiz da minha cliente. Eu não sabia fazer mechinhas coladas na raiz, eu não sabia esfumar. E quem nunca sentiu pânico na hora de enxaguar um fundo de clareamento, aquela mecha descolorida? Fala sério, não é muito difícil. É muito pouca diferença entre o fundo de clareamento 7, 8, 9, 10.
É pouquíssima diferença e às vezes a gente olha aquela descoloração dentro do papel e assim que a gente enxágua ela volta. Poxa, estava tão clarinho, eu enxaguei e ficou laranjado e agora minha cliente queria um moreno iluminado, eu descolori demais, então eu poderia colocar dezenas de coisas, mas o mais importante que eu posso dizer aqui é não dominar a colorimetria. Domínio, vou colocar. Se você não domina a colorimetria, não adianta você fazer curso com os melhores cabeleireiros do país. Não adianta você ir naqueles cursos. E vamos falar de curso, gente? Eu já fiz muito curso presencial, eu já gastei muito dinheiro com curso e o que eu via que tinha de mais comum entre eles é que eu chegava no meu salão e eu não sabia por onde começar. Era sempre assim, uma apresentação, um workshop de longe que não tinha método, que não tinha passo a passo. E aí, às vezes, eu até conseguia replicar aquele desenho de mechas, mas poxa, se você não sabe o básico da colorimetria, como é que você vai saber a hora exata de enxaguar um cabelo? Como é que você vai saber neutralizar, esfriar? Na parte da tonalização, a gente tem 3 processos, 3 caminhos que a gente pode seguir. A gente pode acentuar o fundo de clareamento, a gente pode neutralizar ou a gente pode esfriar. Fundo de clareamento, a gente só tem 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem tanta coisa que se você não dominar o básico, quando é que foi que a gente perdeu essa vontade de estudar algo que a gente estudava na primeira série? Lembra que lá na primeira série, na escolinha, a professora pegava tinta guache e a gente misturava as cores e a gente via a mágica acontecer? Você lembra disso? Era prazeroso. Por que uma criança entende a combinação das cores, mas um adulto não consegue entender a combinação das cores? Não é surreal isso? Então, com certeza, não dominar a colorimetria é algo que te impede de ser um cabeleireiro de sucesso. É algo que você pode estar fazendo tudo certo e fora isso, técnica de descoloração, não ter um passo a passo que te deixe seguro e organizado para você replicar qualquer técnica de mechas. E na parte da gestão, Nathalie, onde você acha que eu posso estar errando? Bom, a parte da gestão, como eu já falei, pode ser uma gestão da sua equipe, pode ser uma gestão financeira do seu salão, pode ser o seu caixa que não é organizado. Quantas vezes a gente vê aí, isso acontecia muito comigo. A gente fala que não recebe salário, mas a gente vive pegando dinheiro do nosso caixa. A gente sempre deixa boleto, não é mesmo? Essa parte da organização, boleto vencer, por quê? Porque a gente é uma pessoa mau caráter? Não, porque a gente não é organizado. Então eu não tenho essa organização na minha empresa, eu não sei como prosseguir, eu não sei como crescer, mas se eu pudesse listar apenas uma coisa que seria a mais séria de todas, porque pode ser que você está me ouvindo aí, está assistindo essa aula e você fala assim, Nathalie, mas eu não tenho interesse em ter salão. Nathalie, eu não tenho interesse em ter equipe, eu sou sozinho na minha casa. Eu quero começar a dar os primeiros passos atendendo aqui na minha casa e talvez um dia aí eu ter o meu salão. Tá, mas não pense que você pode fugir da gestão na parte dos seus processos. Organização dos processos. Nathalie, mas que coisa, parece que você está falando tipo de advogado. Não, gente, processo é aquilo que você faz diariamente. Por exemplo, quando você vai fazer um esfumado num cabelo, você sempre fica pensando o que você tem que fazer ou você segue um passo a passo? Porque aqui, ó, no meu método, eu desenvolvi um passo a passo para você fazer com tranquilidade um esfumado, exatamente sabendo como é que você tem que enxaguar, como é que você tem que separar as mechas, quantos minutos você deixa na primeira marca, quantos minutos você deixa na segunda marca. É muito importante que você tenha dimensão disso, que a organização dos seus processos faz você trabalhar com mais facilidade. Quando você faz uma mecha numa cliente e ela volta depois de 3 meses, você consegue lembrar exatamente a cor que você usou para tonalizar, a volumagem do oxidante,
Se você fez mechas a cada 2 centímetros ou 3, mas se você não tem uma anamnese, se você não tem um cadastro das suas clientes para você guardar essas informações, como é que você vai repetir de novo o processo? Então, o cabeleireiro é artista até certo ponto. Depois, o cabeleireiro tem que entender que ele é sim um profissional e que ele deve ser organizado. Não dá simplesmente pra gente falar, não, eu sou artista, eu pego um cabelo e é como se eu pintasse um quadro. Sim, tudo bem, até os artistas que pintavam quadros, pintavam fazendo a arte deles baseada em uma técnica. Então, primeiro você se organiza, depois você age como um artista, porque essa é a desculpa que eu, Nathalie, dava para eu não ter sucesso em nenhuma dessas áreas. Caramba, olha só como rapidamente passou mais de 30 minutos, né? Eu nem vi essa aula passar, eu não sei você. Você gostou? Esse é o primeiro passo. Ah, Nathalie, mas você me falou o que eu tô fazendo de errado e agora? O que eu tenho que fazer para eu chegar no meu estado merecido? Calma, porque essa aula já ficou muito longa e tem uma coisa que eu aprendi é que quando o excesso de informação é muito, a gente não consegue absorver. E nessa semana eu tenho certeza que se você não sair daqui após as 3 aulas transformado, eu rasgo meu diploma, eu dou cambalhota, eu faço qualquer coisa, você me chama no direct, fala, Nathalie, eu não aprendi nada. Gente, você tem que aprender, só que eu não posso despejar tudo em cima de você. É por isso que o exercício de hoje é você ir lá no Telegram, pegar esse documento aqui e ter um momento a sós. Você com você mesmo, de preferência no momento que você não está trabalhando, um momento que você estiver relaxado. O que você vai fazer com isso daqui? Você vai fazer um diagnóstico mais completo. Isso daqui eu só dei sugestões do que você pode estar fazendo errado. Pode ser que você fale, não, Nathalie, eu não faço promoção. Tá tudo bem, mas alguma coisa você faz de errado, outra coisa na captação, ou na fidelização, e é nesse campo aqui embaixo que você vai listar para mim pelo menos 2 atitudes que você, fazendo uma autoanálise, consegue ver que está fazendo errado. Que você está fazendo errado aí no seu salão, no salão que você trabalha, se você trabalha em casa. Se a gente for vasculhar bem lá no fundo o que a gente está fazendo de errado, ninguém precisa falar pra gente, a gente sabe. Só que isso não pode vir na mente e você não escrever, você tem que escrever. Pega esse material lá no grupo do Telegram e se você sentir vontade no seu coração de compartilhar aqui o que você estava fazendo de errado, que é semelhante ao que eu expliquei aqui embaixo desse vídeo a gente tem um espaço para comentários. Se você se identificou com a minha história, se você já passou por vários cursos e nunca conseguiu aprender nada, se você tá com esperança de se tornar alguém melhor, qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo para mim, ó, eu vou estar de olho em todos, eu quero responder todos, mas participe. Não deixe de entrar no Telegram, não deixe essa oportunidade de falar comigo aqui nos comentários e olha só, na próxima aula você não pode perder. Porque de que adianta você saber o que você está fazendo de errado se você não souber o que você tem que fazer de certo? Então, a primeira coisa é, quarta-feira você tem que estar com esse diagnóstico pronto e trazer para a nossa aula, correto? Na aula 2, eu vou te explicar exatamente os passos que você precisa dar rumo à sua roda completa do cabeleireiro de sucesso. Eu vou te explicar o que você tem que fazer para captar mais clientes, eu vou te explicar o que você tem que fazer para fidelizar, quais são os passos que você precisa dar para ter uma técnica melhor e eu vou te explicar toda a parte da gestão. Então, você conseguiu compreender? É quarta-feira, como é que você vai lembrar do nosso compromisso? Vai ser um lembrete, vai ser um papel, vai ser um despertador, mas quarta-feira essa aula chegará no seu e-mail. Lembre-se sempre de conferir sua caixa de entrada, sua caixa de spam ou até a sua lixeira. Bom, muito obrigada, até quarta-feira. E deixa eu falar mais uma coisa. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu estou no YouTube, no Facebook, no Instagram, tudo como Nathalie Morel. Bem-vinda! Começou, eu e minha irmã, nós somos gêmeas, então nós duas
A gente começou junto nessa área, a gente começou fazendo unha. O meu principal problema que eu tinha antes de conhecer o método da Nathalie era que a técnica, na hora de puxar mechas, eu não sabia muito, tipo, fazer para onde ia. Eu fazia muito na touca antes e eu não tinha muita noção de como fazia no papel. Então eu aprendi bastante nesse quesito. E na época eu não tinha muito dinheiro para investir não, mas só que tipo a gente sempre dá um jeito, né? Eu tenho mais segurança agora para trabalhar na hora que eu vou fazer as mechas, eu me sinto muito mais segura. As clientes também observam que fica muito mais bonito do que antes. Então eu percebi que o meu trabalho aumentou bastante. A gente conseguiu aumentar o salão de beleza, porque o nosso salão antigamente era no fundo da casa da minha mãe, a gente conseguiu aumentar, vim para um lugar maior. Antes eu era sozinha, era eu e minha irmã, agora nós somos em 15, então consegui aumentar bastante. Nunca imaginei que eu ia estar numa casa grande igual a essa, ter um salão maior, ter bastante funcionário, ter uma equipe grande, eu nunca imaginei isso pra mim, sabe? E daí agora, tipo... Só sucesso. Eu diria que vale muito a pena, porque a Nath, ela tem uma didática excelente na hora de ensinar, ela sabe passar muito bem a informação para o cabeleireiro. Então eu já fiz vários cursos, mas assim, eu percebi que o método dela é o mais simples de você aprender.